Olá, meus amigos. É com muito prazer que nós gravamos a última parte, portanto, é a conclusão, é a síntese final da nossa série, da nossa playlist, que vai falar sobre Samsara, Dharma e Karma. Quer dizer, falou, né? Hoje encerraremos o assunto. Então, nós pedimos desculpas, primeiro do que tudo, porque no nosso vídeo anterior nós estávamos na figura que aqui se encontra, dizendo que essa península é da Índia, que fica vizinho da China, do Afeganistão, do Tibete e do Lhasa. Está mostrando isso quando de repente a câmera apagou. Pedimos desculpas e continuaremos dali, com os agradecimentos devidos a nossos visualizadores em geral, que chegam a 8.000, mas são ocasionais, aos nossos visualizadores inscritos, que estão em 2.170, passamos do 2.000, nossa meta é 5.000, não vamos mais do que isso, porque o canal é muito seletivo, não estou desfazendo de ninguém. Estou dizendo que os nossos assuntos são extremamente, vamos dizer assim, dirigidos a uma plateia que tem um interesse específico. Não são coisas muito diversificadas. São assuntos metafísicos, são assuntos de espiritualidade, são assuntos de magia, esoterismo, ocultismo, e assim o público é bastante restrito quando nós falamos a verdade. Porque o problema todo do nosso canal é que as pessoas querem ouvir o que elas acham bom. Mas o que é bom? O bom aparece numa sequência axiológica. Ou seja, em filosofia, os 3 maiores valores são verdadeiro, bom e belo. Nesta ordem. O mundo inverteu isto. Então passou a ser belo, bom e verdadeiro. Este é o problema que nós estamos enfrentando nesta série e na anterior, que falava sobre kardecismo, e o tema é o final, o fulcro é o mesmo. É a encarnação, transmigração, reencarnação. É esse o problema. Então, começando na China, termina que esse assunto vai para a Índia. Nós sabemos por quê. Então, começamos com esse livro aqui, que é de uma autoridade imensa, História das Ideias e das Crenças Religiosas, de Missariade. E aqui, sintetizando, o que nós podemos dizer é que Missé começa com a mitologia da origem e da ordem do mundo, que há uma certa similitude com outras. Então, aqui aparece a criação através do sacrifício de um ser primordial, Tiamat, que na Mesopotâmia é morta por Marduk. Olha só, que coisa curiosa. Então, os deuses criadores são antropomorfizados. Dessa maneira, conta-se que o inicial, Panku, que seria equivalente ao caos, nasceu no tempo em que o céu e a terra eram um caos semelhante a um ovo. Então, juntamos aqui a ideia do ovo egípcio, a ideia do ovo esotérico em geral,
e a palavra Panku. E aí, quando Panku morreu, sua cabeça converteu-se numa montanha sagrada. Aí nós temos o mito de Orfeu, que quando morreu, sua cabeça separou-se do corpo e foi adejando até a praia. E aí ficou intacta, não se deteriorou, transformando-se no oráculo. Finalmente, os seus cabelos de Panku vão se transformar nas florestas, as suas lágrimas nos rios, os seus olhos no sol e a gordura nos rios e nos mares. Então é uma mitologia muito curiosa. E, no final das contas, ela não é muito diferente dos outros. Aqui nós temos apenas 3 ideias que vale a pena falar. A primeira, Confúcio. Estamos na China. Então, a mitologia chinesa. A China. Então, depois da origem e ordenação do mundo, então Confúcio, Kung Fu Tseu, passa a ser a primeira pessoa que tenta ajudar a organizar. Ele é um mandarim e decide, pela meditação, pela filosofia, pela meditação não, meditação vai ser com Buda, pela filosofia, pelo raciocínio, ele decide que a ordenação do mundo será feita se nós dermos valor à ancestralidade. Ou seja, cada família tem que ter uma linhagem, e essa linhagem, como aparece no filme, como é que é? Avatar. Então, essa linhagem, que também aparece na árvore genealógica dos Sumérios, essa é a ideia de Confúcio. Então, cada família tem uma linhagem, essa linhagem, então, deve ser cultivada, e assim forma-se o todo. Cada família presta culto aos seus antepassados. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é diferente. Não é, portanto, a filosofia de Confúcio é apenas social. Aí aparece, então, uma segunda ideia, que é o Lao Tse. Lao Tse também, através da filosofia, nenhum dos dois achava que fundava uma religião. Cria o taoísmo, que vai dar no Tao, o Yin e o Yang, que é o I Ching. Então, o objetivo do Tao é fazer com que, no caso do ser humano, nós sejamos um andrógeno, ou seja, tudo tem que se tornar uno. Reconhece a dualidade, reconhece o macho e a fêmea, o dia e a noite, mas tudo isso deve fundir-se na cabeça do taoísta, de tal maneira que ele não distinga um do outro. Um dos maiores taoístas diz a seguinte síntese: um dia sonhei que eu era uma borboleta, e a borboleta voava, e a minha consciência olhou para a borboleta e eu achei que a borboleta era eu. De repente, a minha consciência transferiu-se para a borboleta, e a borboleta olhou para mim e achou que eu era uma borboleta. Ou seja, a alternância. O Tao, então, prega a alternância. Então, no final das contas, seria uma combinação, uma integração. Isso é importante, porque o budismo vai pregar a separação. Então, nós temos 2 correntes diferentes. A integração, que o judaísmo vai aceitar, que o cristianismo vai aceitar, ou seja, todas as criaturas, toda a criação, conforme está ali por Panku, vai ser reintegrada. Seria, portanto,
a noção de todo, a volta ao todo. Como dizia Hermes, omnia ab uno et in uno omnia. Bem, essa ideia vai ser compartilhada pelo judaísmo, pelo cristianismo e pelo hermetismo em geral. Então, agora surge alguém que vai dar uma outra noção. Esse alguém é Buda. Então, o brahmanismo, que é onde nasce Buda, Buda é um príncipe brahmane, junta as duas correntes, a filosofia de Confúcio e o taoísmo, deixando a critério de cada um professar aquilo que achar melhor. De qualquer maneira, há uma integração, ou seja, não há uma separação. Então, a ideia básica que se discute é: há duas ideias, duas correntes. Uma corrente é pró-reintegração. Panku cria tudo e depois o todo que ele cria terá que se reintegrar a ele. E o brahmanismo aceita isto. Então, a reintegração. E nós também aceitamos isso. Eu, como cristão, pretendo, ou espero, tenho esperança de me reintegrar no todo. Então, o brahmanismo usa o confucianismo, que no final das contas seriam as linhagens familiares, que vão terminar se tornando clãs. Os clãs vão se tornar grandes países e nações, e esses países e nações terminarão se unindo numa única, como é que eu posso dizer? Numa unidade, numa unicidade. Então, isso é a ideia do brahmanismo, junção de Confúcio com taoísmo, com Lao Tse. Então, está exposto uma parte nesse livro, Blomfield, John Blofeld, né? Mas aí vai surgir um personagem, né? Então, aqui nós temos tanto o brahmanismo quanto o hinduísmo vão aceitar essa ideia da reintegração. Ou seja, tudo saiu do Uno e tudo voltará para o Uno. Mas vai haver um personagem que é chamado de Shang Xuan, que ele vai discordar. Ele vai dizer que ele é precursor de Buda. E ele vai dizer que é o contrário. O que se quer é a libertação do todo. Ou seja, se nós nos tornarmos o todo, nós nos anularemos. Perderemos a noção de personalidade. Agora vamos aos termos, em português. Etimologicamente, individualidade é o todo, indivisível. Essa é a ideia de Confúcio e de Lao Tse. E aí, o brahmanismo e o hinduísmo aceitam isso. Mas vai surgir uma pessoa, né, um cidadão, que na dinastia Han, no século I a.C., que acha que a grande paz não vem através da reintegração, mas da separação. E aí ele faz uma revolta, dizendo que a grande paz, que é chamado céu azul, deve ser transformado no céu amarelo. Ou seja, agora está clara as duas correntes. Ao invés da criação primordial ser una, se diversificar e voltar à unidade, então o Shang Xuan, na dinastia Han, ou seja, no século I a.C., ele decide que é o contrário. Devemos evitar a reintegração e nos tornarmos livres, soltos, pessoais. Ou seja, a nossa pessoa deve continuar separada. Então a ideia dele é da separatividade.
enquanto a ideia do hinduísmo e do brahmanismo, baseada em Confúcio e Lao Tse, é da volta à unidade. Bom, a vida de Shang Xuan não durou muito. Ele fez uma revolta, essa revolta juntou um grande exército e a dinastia Han, então as tropas imperiais tiveram de executá-lo. Na Idade Média, portanto, demorou muito, do século I a.C., ou 100 anos a.C., até 1112, na Idade Média. Então, a revolução dele começa no ano 1º a.C. e vai até o ano 1112, quando não é ele, mas o último líder, né, chamado Turbantes Amarelos, porque esse caracterizava por usar um turbante amarelo. Então a característica deles é, enquanto os outros tinham vamos dizer assim, ostentavam outro tipo de roupagem, então ele passa a usar turbantes amarelos. Vão ser conhecidos como turbantes amarelos. Esse é o pré-budismo. A separatividade. Então, a partir daí, nós temos uma religião que vai ser dividida. Teremos o primeiro cisma. O chefe reúne uma multidão que é um exército, e do ano 100 a.C. até o ano 1112 depois de Cristo, essa seita continua grande. Finalmente a dinastia Han, as tropas imperiais, o exército imperial, o executa. Mas a ideia vai continuar, porque o brahmanismo vai ser substituído pelo budismo. Então, Buda, Siddhartha Gautama, traz a sua mensagem. E a mensagem de Buda continua sendo a da separatividade. Ou seja, a alma deve, para cumprir o seu destino, separar-se do Uno. Então, há 11 degraus para se chegar ao máximo, que é o mundo Mahaparanirvânico. Então, Gautama Buda, seguindo, esqueci o nome de Shanshun, então continua, e aí ele vai conseguir discípulos, muitos discípulos, muito. A mensagem de Buda é porque você pensar a retornar ao Uno vai lhe trazer um terror, porque você vai ter que fazer muita coisa, merecer voltar à unidade, que é pura, e isso causa um terror e um medo. Já a separatividade é a beatitude do indizível, ou seja, você se torna apenas um eu, não é mais nós, e esse eu tem consciência de si, está separado do todo e é uma pessoa. Essa é a pregação de Buda. Isso vai revolucionar tudo, porque Buda vai crescer. Vamos mostrar a vocês aqui, dar uma paradinha e mostrar duas imagens de Buda. Aqui nós temos, deixa eu ver se é aqui, nós temos uma. Não é aqui. Então nós temos duas imagens de Buda. Vamos mostrar a vocês. Numa, ele tem um aspecto. Noutra, ele tem outro aspecto. Então, aqui, na primeira que encontramos, é o Buda clássico. Tá vendo? Ó? Bonito, belo, e assim ele teria
nesse estado iluminado, é chamado o iluminado, né? Atinge o estado de Buddhi, que é um dos estágios, e aos 72 anos, com essa idade, está jovem, e aos 72 anos ele atinge o estado Mahaparanirvânico. Vamos mostrar a vocês como é que é daqui. Não vou poder comparar. Então, olhem bem, viu? Que eu não vou poder comparar. Os dois livros são muito grandes. Aqui está jovem e aqui ele está no estado de Buddhi. É um dos degraus para a separatividade. E na enciclopédia Delta Larousse, ele aparece com 72 anos, portanto, próximo da morte, e atingiu o estado Mahaparanirvânico. Mudou bastante, né? Destruiu-se. Suicidou-se. Parou de comer, parou de dormir, parou de beber, parou de pensar. Pronto. Então, apenas a ideia do eu sou, não deixa de ter uma noção com tudo está em tudo, né? Então ele termina assim. Essa é a verdadeira imagem do Buda. Aos 72 anos, ele atinge o estado Mahaparanirvânico, que é o último estágio, com esse aspecto. E deixa vários discípulos. Então, vocês não conhecem essa imagem, mas já mostrei aqui várias vezes. E nós cristãos aderimos não a Buda, mas o budismo cria uma ampla mitologia. O nome dele é Gautama Buda, mas ele vai ser chamado de Siddhartha, porque as duas raízes, Siddhi é poder e Art é Cristo. Então, o Cristo poderoso, Siddhartha, não é o nome dele. Não é Siddhartha Gautama, é Gautama Buda. Então, Gautama vai criar a noção da separatividade. Essa escola vai prevalecer e vai criar uma revolução enorme. Enquanto que nós, cristãos, não queremos isso aqui. Nós queremos que o nosso corpo se desenvolva. Não vamos fazer jejum? Vamos, mas não vamos nos matar de fome. Então, o budismo para nós cristãos é vamos dizer assim, um caminho que não nos serve, já que nós comungamos, o cristianismo comunga com a ideia da reunificação. Aqui nós vamos mostrar isso. A reunificação, ou seja, ao contrário de Buda, que quer a separatividade, então nós buscamos a reunificação. Mas isso não impede que santos como Santa Teresa d'Ávila chegue ao mesmo ponto de Buda, ou seja, o cristianismo permite. Aqui Santa Teresa está em êxtase e um anjo enfiando uma seta no coração dela, que é a seta do amor, né? Portanto, o amor a Deus, ao todo. Então, o cristianismo, ao contrário de Buda, aqui Santa Teresa d'Ávila está voltando ao todo. Ela está em êxtase. E quando ela entra em êxtase, ela retorna ao todo. É um dos exemplos. Nós temos vários exemplos, mas toda a teologia católica, cristã, judaico-cristã, é o retorno ao todo. Simbolizado no Tantra por essa figura, que seria o Ligham, a vagina e o pênis. Então, o Yin e o Yang. Isso é o todo e é indissociável. Nós temos essa noção. Nós cultivamos essa noção. E, portanto, rejeitamos o que Buda ensina. E, para nós, e para ele próprio, o budismo não era uma religião.
Era uma filosofia doutrinária. Depois transformaram ele em Deus. É importante, no budismo, é importante a figura de Krishna. Krishna traduz-se literalmente por o azul. E aqui está ele. Krishna e a sua esposa. Então, ele está aqui em azul, tá vendo? E aqui está a sua esposa. Parece que eles estão no ato de carícias, porque ele está por trás dela. Então, ele vai reforçar, porque é ele, segundo a história, o criador da meditação. Ou seja, do estado de meditação onde você vai se separar do todo, vai tomar consciência de si. Ou seja, ele é o criador do yoga. Por isso as academias de yoga devem ter as paredes pintadas de azul. Como a minha casa, a minha sala ali. Dá uma olhada ali, as paredes estão todas de azul. Krishna quer dizer o azul. Então a revelação de Krishna é quem vai, vamos dizer assim, dar a Buda. Krishna é um personagem lendário, mas acredita-se que ele existiu de fato. O cristianismo, ao contrário, tem a noção de unidade. Aqui está Jesus e as quatro foram terra, água, fogo e ar, que significam cada parte do mundo, da criação, e vão se reintegrar nele. Então, as duas correntes são bastante opostas e claramente divergentes. Então, nós cristãos herdamos do brahmanismo e do hinduísmo a ideia de reintegração. Aqui está, de novo, Jesus em majestade, reunindo os quatro cantos da terra. Terra, água, fogo e ar são apenas o símbolo, que também, por coincidência, vão ter quatro apóstolos. Ou seja, o norte, o sul, o leste e o oeste, não importa o nome, a terra, a água, o fogo e o ar, o leão, o touro, a águia e o homem, de qualquer maneira, seria tudo se reduzir a uno. Então a criação divide tudo em quatro, mas o foco da criação, que é o Criador, vai atrair para si, num determinado momento, toda a sua criação. Então nós temos aqui as duas figuras. Isso é um frontão na Catedral de Chartres. Então, nós cristãos ficamos mais próximos do brahmanismo e do hinduísmo e mais distante do budismo. Até porque eu detestaria morrer de fome e de sede. Não sei vocês, mas eu não quero nem um pouco. Então aqui nós teríamos, como esse todo, Panku, mas para nós seria Deus Pai. Tem outro nome, mas é a mesma coisa. Muda o nome, mas a ideia é a mesma. Criando o todo, e depois esse todo terá que ser reintegrado nele. Mas como ele cria também o Filho, então primeiro terá que se integrar o Filho, que é o Cristo Antropon, com as quatro forças primordiais, que nós já mostramos. Então, a ideia de Krishna vai ser seguida por Buda, o azul, Krishna e Sita, aqui agora me lembrei do nome da esposa dele, Krishna e Sita, a esposa dele. Ele vai criar a yoga, ou yoga, porque as palavras em sânscrito que terminam em A são masculinas, e o contrário, o brahmanismo e o hinduísmo vão manter a ideia de que a reintegração no todo, ou seja, a criação é feita, e uma vez que a criação é feita, então a finalidade será do mundo, da criação, será voltar ao todo. Aqui nós temos Deus Criador, leonino, né, de braços abertos, querendo, mas não, dando ordens para todas as direções serem criadas, para tudo ser criado em todas as direções. Essa é a noção dos
do hinduísmo e do brahmanismo, do judaísmo e do cristianismo. O representante do cristianismo mais famoso recentemente é o Papa João Paulo II. Então, qualquer Papa que fugir dessa noção, ele está fugindo da ideia fundamental, porque ele se chama Vicarius Filius Dei, ou seja, aquele que está no lugar do Filho de Deus. Aqui é Deus, e nós mostramos já, não vamos repetir, o Cristo. Então, primeiro nos reintegramos no Cristo, para depois o Cristo se entregar a Deus. Bem, esta é a síntese. E então, a conclusão final é: tudo isto vai acontecer, mas a humanidade vai ficar entre as duas correntes. Ora, a reintegração, que é o brahmanismo, o cristianismo, o judaísmo e o hinduísmo, e ora, a dissolução, a separação, que é o budismo. E aí, há uma grande, vamos dizer assim, um grande avanço do budismo, quando, no ano 300, deixa eu ver aqui a data, tá? O imperador Asoka, aqui nós estamos dentro da história do budismo, a história do budismo, então, é a história da separatividade. Eu devo me tornar, não deixar de ser eu. Eu não posso perder a minha noção de eu. E então, termina que Alexandre da Macedônia, no ano 300 a.C., então ele conhece o imperador Asoka, e Asoka se converte ao budismo. Provavelmente ele era do hinduísmo. Então há um cisma, porque o imperador, que era protetor do hinduísmo e do brahmanismo, ele se converte ao budismo. Asoka, inicialmente, começa a ser o pior dos criminosos. Então comete os maiores crimes, mas termina se tornando o melhor governante. Então, depois vai ser feito a síntese hinduísta em 2 livros, Mahabharata e o Bhagavad Gita. Esses 2 livros, não teremos tempo de dar a síntese deles, mas aí o hinduísmo, ou seja, a reintegração. Porque o hinduísmo e o brahmanismo são filosofias que pugnam pela reintegração. Mas, agora vem a questão central. Tudo isso é dito em um livro, que são os Vedas. E os Vedas são escritos 2000 anos antes de Cristo, em sânscrito. Agora voltamos ao vídeo anterior, onde nós mostramos que os Vedas são escritos numa língua que inicialmente é popular, mas depois ela se torna refinada e se torna sagrada. Então passa a haver o sânscrito popular e o sânscrito refinado, o sagrado. Então, dentro do sânscrito popular, vai surgir o Pali, língua litúrgica da escola Theravada do budismo. Então, é o budismo. É do ramo indo-europeu do século III depois de Cristo, 300 anos depois de Cristo. Então, 2000 antes de Cristo é os Vedas. 300 depois de Cristo é o budismo. Então, é tempo pra caramba. São 2.300 anos, né, de, vamos dizer assim, prática do hinduísmo e do
brahmanismo, portanto, e da prevalência do sânscrito. E o que é o sânscrito? O sânscrito é uma linguagem usada no Nepal e na Índia, língua morta, do tronco indo-europeu. Estamos completando as noções de filologia. O antigo sânscrito, chamado védico, está nos Vedas, também chamado Rig Vedas. E a separação entre o sânscrito sagrado e o sânscrito popular se dá no ano 1500 a.C., ou seja, 500 anos depois dos Vedas serem escritos. Então, os Vedas são escritos no sânscrito védico, e aí vai se popularizando, mas vai se tornando, vamos dizer assim, mais simples, mais simplificado. Finalmente, no ano 1500 a.C., 500 anos depois da escrita dos Vedas, então há uma separação e a língua dos Vedas, tal como está nos Vedas, passa a ser sagrada e não pode mais ser usada em nenhum tipo de escrita. Somente nas escrituras sagradas, clássicas, no Nepal e na Índia. Então, no Himalaia e em todas as regiões onde o sânscrito ainda existe. Mas o Pali é uma língua derivada do Veda popular e é nele que Buda faz os seus escritos. Aliás, Buda não escreveu nada. Na verdade, o seu discípulo preferido é Ananda. Ou seja, 400 anos a 500 depois da morte de Buda, a ideia de Ananda, então, continua mantendo o budismo vivo. E os textos mais antigos são, então, valorizados, e a palavra-chave do budismo é Taha, que quer dizer desejo, fonte do sofrimento. Isso foi tirado do Instituto Tathagata, que afirma que a mais antiga escrita decifrada no continente indiano é o sânscrito, mas o Pali compete com o sânscrito. Então, nós temos a língua sânscrita, como nós dissemos na filologia, e a língua Pali. O sânscrito passa a ser o sânscrito védico e o sânscrito popular. E o sânscrito popular passa a ser depois o Pali. E o Pali só conhece de todas as noções que o Vedanta vai criar, vamos dizer já o que é Vedanta, só conhece uma coisa: a roda das encarnações. Então, aqui na Índia, voltamos ao mapa, aqui na Índia, os Vedas são um conjunto de hinos. Não fala de encarnações nem de reencarnações. Quem vai falar de reencarnações vai ser aquele cidadão que termina sendo morto, né? Ele funda a sua seita no ano 100 a.C., e a seita dos turbantes amarelos vai continuar, é o primeiro cisma, porque ele é contra a reintegração e é a favor da separação. Então, aí, o primeiro cisma vai acontecer e o Pali só conhece a palavra samsara, ou seja, na língua Pali, ou seja, no budismo, no ano 300 depois de Cristo, não se conhece a palavra Dharma, não se conhece a palavra Karma. Não existe no idioma Pali nem a palavra Dharma, nem a palavra Karma, embora
haja muitas divisões do budismo, é chamado, em Pali, a roda das encarnações, que ora é dito transmigração, e ora é dito reencarnação, e ora é dito simplesmente encarnação. Fica aí agora a confusão. Então vai haver ramificações, e a roda do samsara é conhecida tanto do sânscrito, dos Vedas, quanto do Pali, mas, na verdade, os Vedas não falam do samsara. São apenas hinos, louvores e oferendas. Quem vai falar do samsara são os Upanishads. Agora, vejam bem. Então, Buda não conhece em Pali, ele não fala em nenhum momento, só fala do samsara. E aí, alguns discípulos dele vão dizer que o samsara é a roda das encarnações. Encarnações. Correntes há que vão chamar de transmigração, que eu professo, e outras vão chamar de reencarnação. Agora, vocês escolhem o que vocês quiserem. Pronto. Então, nos Vedas e no Rig Veda não há nenhuma menção, nem a samsara, nem a karma, nem a dharma. Os Vedas, o Rig Veda desconhece isso, porque só tem hinos, oferendas, cânticos. 1.500 hinos e oferendas. É uma liturgia e somente isso. Depois vai surgir a ideia do samsara, que é a roda das encarnações, e vai continuar. Mas quando chega no Pali, o Pali não conhece a palavra dharma nem karma. Conhece samsara. Ou seja, o que existe é o mundo gira e a lusitana roda. Daí é uma crença, o samsara é o evolver e é indiscutível. E agora, se você acredita que apenas encarna, você pode supor que encarna por transmigração ou encarna por reencarnação. São duas ideias diferentes. Bem, já explicamos totalmente que a transmigração é somente uma parte, projeto da pessoa, sua missão. E a reencarnação é a totalidade da pessoa. Aí está a diferença. O que transmigrou para mim foi apenas a missão sacerdotal dos meus antecessores. E, segundo Kardec, que na verdade era Denvar Rivail, e pós-Denvar Rivail, o que encarnou nele foi um druida todo, completo. Portanto, a diferença é, eu todo reencarnado sou meu antecessor. Isso é a reencarnação. Na transmigração, eu sou Marlanfe e tenho a minha consciência de que eu sou Marlanfe, mas apenas a sabedoria que eu passo para vocês não é minha, é dos meus antecessores. Portanto, é uma pequena parte de mim. Essa é a diferença. Pronto. Com isso, aos 45 minutos, nós vamos encerrar. São 43. Está concluído o assunto. Quem quiser, creia no que quiser. Nossa ideia não era desmerecer ninguém, mas questionar e fazer vocês pensarem. Não simplesmente repetir feito papagaio de pirata. Pensem, estudem, investiguem e só então tomem a decisão. Esta é a intenção do nosso seriado, tanto quando falamos de Kardec, quanto agora quando falamos em Buda. Então, tudo deve ser estudado. E daí eu devo ter critério para saber o que é que me convém. Pronto. Com essas palavras, termino a série, a playlist, aos 44 minutos e 53 segundos,
portanto, praticamente 45 minutos. Está encerrado. Então, a roda das encarnações, samsara, ou a roda das reencarnações, Buda, ou a roda das... Não, os Upanishads. Buda fugia da reencarnação. Toda a técnica budista é sair da reencarnação, sair da roda de samsara. A separatividade, sair da roda das encarnações. Então, a doutrina central de Buda é contrária à ideia da reencarnação, embora tenha se dividido em 5 escolas, e algumas delas aceitam a reencarnação, outras a transmigração. Pronto, terminamos aqui. Agradecemos a todos e, se Deus quiser, vamos então para outra série, mas essa termina aqui. Meus agradecimentos, boa visualização.